dormindo, Oi, pessoal. ver teu Hoje nós rosto vamos reagir ao vídeo sonhando, da Mariana tão Cardoso. lindo. Cada instante com você é como o infinito. E eu vejo o tempo passar. Para toda mãe, os dias são longos, mas os anos... Falando nesse vídeo aqui, é por isso que você clicou nesse vídeo aqui. Porque essa sensação de você estar vivendo uma vida que parece que você está fazendo tudo certo, sabe? Por fora, parece que tá tudo certo. Você tá seguindo todos os planos que você fez pra você. Eles deram certo por um tempo, você se sentia satisfeita com aquilo por um tempo, mas depois de um tempo parece que aquilo não te satisfaz mais. Parece que você não tem mais motivação pra viver essa vida. E às vezes pode até bater um sentimento de ingratidão, sabe? Porque pode ser que hoje você viva coisas que você pediu muito para viver há um tempo atrás e você finalmente conseguiu. E foi ótimo quando você conseguiu, só que depois de um tempo parece que não te satisfaz mais. Parece que aquilo ali já não tem mais o mesmo sabor que antes, a mesma sensação boa que te dava antes, ou não te dá mais o ânimo que te dava antes. Você tem razão, tem coisa que a gente pede tanto, que é tanto, quando chega na hora que a gente consegue, a gente vive por um tempo, mas a gente não interessa mais, porque aquilo a gente correu tanto atrás, pediu tanto, que quando chegou o momento parece que já tinha passado. E quando isso acontece, é geralmente quando a gente entra em conflito com quem a gente era e com quem a gente é hoje. Porque os planos que você faz na sua vida, os planos que a gente está vivendo hoje planos que a gente fez baseado em quem a gente era antes, com os pensamentos que a gente tinha antes, com a sabedoria que a gente tinha antes. E ela foi importante pra gente conseguir chegar onde a gente chegou hoje, sabe? Mas não quer dizer que só porque antes o caminho que você está trilhando hoje fazia muito sentido, que ele vai continuar fazendo sentido, sabe? Eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu comigo para ficar bem claro isso para você. Eu morei nos Estados Unidos um tempo, eu fui para lá em 2017, eu fiquei durante 3 anos lá. E quando eu fui só para passear, sabe? Mas eu gostei tanto do lugar, a vida fluiu tanto para mim lá que eu decidi ficar. E eu não tinha um tempo determinado, assim, eu não tinha visto para morar lá, eu realmente fiquei mais tempo do que eu deveria mesmo. Eu fui com visto de turista, mas acabei ficando mais dos 6 meses de lá que eu poderia ficar. E pra mim tava tudo certo naquele momento da vida, eu tinha 21 anos quando eu decidi ficar lá, mesmo nessas condições, sabe? Mesmo sem ter um visto de trabalho nem residência, porque eu queria viver tudo que eu pudesse viver naquele lugar, eu queria experimentar tudo que eu pudesse experimentar. E nisso eu vivi muitas coisas que na época eu topava viver, assim, sabe? Muitos perrengues que eu passei, eu tive que fazer muitos trabalhos. Aquilo que você passou não parece, não era dificuldade, não tinha dificuldade nenhuma. Aquilo era normal. Aí agora, com essa idade, você olha para trás e vê que aquilo não fazia sentido. Trabalhos que hoje, graças a Deus, eu não preciso fazer mais, como faxina. Eu limpava banheiro todo dia, era um saco, mas era algo que dava dinheiro lá na época. Eu cuidava de criança, que era uma coisa que eu até gostava de fazer, era a coisa que eu mais gostava de todas. Eu trabalhei em restaurante, servindo mesa, eu trabalhei em festa, eu trabalhei como bartender. Eu fiz muitas coisas. E isso tudo eram coisas que eu topava fazer naquele momento, porque eu era a pessoa naquela época que estava disposta àquilo para poder viver tudo que eu queria viver, para poder juntar o dinheiro que eu queria juntar. Então eu era uma Marina que estava de acordo com aquela vida que eu estava vivendo. Só que começou ali chegar 2 anos que eu estava lá, 2 anos e meio, eu comecei a perceber que eu não era mais aquela pessoa, que eu não tinha mais tanta disposição para fazer as coisas. Você começou a pensar que aquilo não era vida mais para você. Você enfrentou tudo porque você decidiu ficar, mas aquilo não era vida mais para você. Que eu fazia lá para fazer esses trabalhos, para viver a rotina corrida que eu vivia lá de trabalhar muito. Eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia, eu não tô exagerando. Foi coisa de eu quase virar 24 horas trabalhando uma vez, que era feriado, e eu trabalhava na casa de uns milionários lá, e eles recebiam muita gente da família e tudo mais, só tinha eu trabalhando na época. E eu comecei a perceber que aquilo começou a ser muito desgastante pra mim, sabe? E que aquilo já não fazia mais sentido pra mim, só que eu também não sabia o que fazer. E eu parecia meio ingrata porque eu tinha tantas oportunidades, sabe, de fazer trabalhos que me pagavam relativamente bem, que eu conseguiria continuar investindo aqui no Brasil, que era o meu plano.
mas algo dentro de mim estava desalinhado. Algo dentro de mim dizia que aquele caminho que eu estava seguindo até então tinha chegado no seu limite, de alguma forma. E foi nesse momento, mas assim, não foi uma decisão rápida que eu fiz, foi uma decisão que demorou assim, uns 6 meses para eu realmente fazer. Eu decidi voltar pro Brasil. Mesmo parecendo loucura, porque muita gente me questionou quando eu voltei, tipo, nossa, por que você voltou? Lá era tão bom, você era tão feliz lá, e eu realmente fui muito feliz lá. Só que o plano de ficar lá, nas condições onde eu estava na época, que eu tinha na época, foram planos que eu fiz quando eu era a Marina de 21. Eu já nem era mais a Marina de 21, já tinha 23, 24. E eu comecei a perceber que a Marina de 23, 24, que já tinha vivido tudo que tinha vivido, não queria mais aquilo. Queria outras coisas, já tinha crescido o suficiente para ir por outro caminho. Você achou que não valia mais a pena viver aquela vida que você vivia tão corrida para poder se manter num lugar que não tinha nada a ver com você. E então, com muita dor até, eu posso te dizer, eu decidi voltar para o Brasil. Larguei a faculdade que eu estava fazendo lá de business, que eu mesma estava pagando, bancava. Eu cuidava muito de mim lá, mesmo sem ter os meus direitos garantidos, porque quando você não tem o green card, quando você não tem visto, você não tem segurança nenhuma do governo, né? Você é uma pessoa que está lá sem documentos. Então você não pode entrar na justiça para nada, você não pode recorrer ao governo para nada. E essa insegurança também me incomodava muito, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito certinha. Enfim, decidi largar a faculdade que eu estava fazendo, que eu demorei tanto para conseguir entrar, sabe, para conseguir bancar, mas eu senti no meu coração que eu já não era mais aquela Marina que estava vivendo aquela vida. Aquela Marina que escolheu aquela vida já não era mais quem eu me tornei naquela época. Eu decidi voltar para o Brasil. E foi realmente a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque 2 meses depois que eu voltei para o Brasil, começou a pandemia. E se eu estivesse lá nos Estados Unidos com a pandemia, eu não poderia fazer nenhum dos trabalhos que eu fazia lá, porque eu trabalhava dentro da casa das pessoas, eu trabalhava fazendo limpeza, faxina, não poderia fazer. Você ia acabar passando necessidade num lugar que você não tinha ninguém para recorrer, porque é muito longe, a distância era muito. Não poderia cuidar de ninguém, não poderia ter contato, não teria auxílio do governo, não teria nada. Então eu realmente voltei na hora certa, eu segui aquilo que meu coração estava dizendo para eu fazer. Mesmo que as pessoas ao meu redor, algumas ficassem questionando e achando meio estranho eu abandonar uma vida nos Estados Unidos, que parece o sonho, né, para muita gente, para voltar para o Brasil, sem ter garantia de nada, sem nem saber o que eu queria fazer, o que eu iria fazer. Mas eu voltei, a pandemia começou 2 meses depois, eu percebi que eu estava no melhor lugar possível, que era com os meus pais, com a minha família, segura, sabe? No meu país, com os meus direitos. E foi difícil para mim perceber o quanto que eu tinha crescido, sabe? Perceber que eu não era mais a Marina que eu era quando eu decidi ficar lá. E esse conflito, é exatamente esse conflito que eu vivi nessa época de decidir voltar para cá, é esse conflito que talvez você esteja vivendo hoje. Que é o conflito de você estar num lugar, vivendo uma vida que era que você queria, que era que fazia sentido com quem você era antes. Porque crescer dói, sabe? E crescer é você não caber mais onde você cabia antes. Pensa literalmente numa criança, quando ela está crescendo mesmo fisicamente. Ela precisa necessariamente deixar roupas que ela adorava usar para trás, porque já não cabe mais. Os sapatos que ela gostava já não pode mais usar, porque ela precisa de novos, porque já não cabem mais. E lembra também quando você, na escola, mudou de série? Eu me lembro muito bem quando eu mudei de série na escola, que eu saí da 4ª série para a 5ª série, e na época era 4ª, 5ª, 6ª série. Eu me lembro muito bem, porque a 4ª série, ela é como que o final da sua infância, né? Porque eu tinha ali 9, 10 anos. Depois dali, você vai pra 5ª série, que hoje em dia se chama 6º ano, se não me engano, na minha época também mudou, se chamava 6º ano. Você vai para um nível diferente, com pessoas diferentes. Eu, no caso, mudei de escola. Você vai lidar com algo diferente, com pessoas diferentes, coisas novas que você não conhece. Aí você fica meio apavorado, mas depois acostuma. E era completamente diferente, eu tinha muito mais matérias, eu comecei a fazer as coisas de caneta, a gente só podia fazer de lápis até a 4ª série. E eu me lembro dessa sensação de não ser mais aquela criança, né, porque eu já tinha ido para a 5ª série, mas ainda não ser completamente uma pré-adolescente, que é como você é na 5ª, 6ª série.
E foi um momento estranho, sabe, de ter que crescer, porque eu já não cabia mais na quarta série, mas eu também não era totalmente da quinta série. Foi uma fase de adaptação. E essa mudança de série, ela é forçada, né? A gente não tem escolha, a gente tem que mudar. Mas na nossa vida, às vezes a gente muda de série e não percebe que mudou. Fica tentando continuar lá na quarta série. E isso a gente faz sem perceber, a gente não tem consciência de que a gente está fazendo isso. E essa sensação de desalinhamento, de descontentamento até com a vida que você está vivendo hoje, e até uma sensação que pode parecer ingratidão da sua parte, não necessariamente é. Talvez e provavelmente você só está tentando ser alguém que você não é mais, porque você cresceu. Você agora precisa fazer novos planos, precisa ir por um outro caminho. É como se você estivesse nesse caminho aqui e você chegou num limite. Enquanto você quiser insistir nesse caminho que Aí chegou numa encruzilhada, você tem que escolher qual caminho que você vai. Aí você, às vezes, toma o caminho certo. E se você bobear, você toma o caminho errado. já chegou no seu limite, a sua vida não vai andar mais, não vai progredir, você vai ficar parado no mesmo lugar. Na verdade, não é nem ficar parado no mesmo lugar, porque as coisas vão começar a regredir quando você tentar avançar num caminho que já não tem mais ali caminho para você caminhar. Porque tem um outro caminho aí perto de você que talvez você esteja relutando, porque você ainda não se sente seguro o suficiente para ir por ele. Igual no exemplo da quarta e quinta série, eu não me sentia segura ainda para ser uma pré-adolescente, para escrever de caneta ao invés de lápis, para conviver numa escola com pessoas maiores do que eu, mais velhas do que eu, que tinham assuntos diferentes. E eu ainda não era totalmente uma pré-adolescente ou adolescente, então essa fase foi difícil para mim, eu me lembro. E talvez tenha sido difícil para você ou fácil, não sei. Mas hoje é como se fosse isso. Como se você estivesse precisando ir para uma nova série e você continua relutante. E quando você decidir e perceber quem você é hoje e conseguir fazer escolhas de acordo com quem você é hoje, não com quem você era, pode ser que você se questione, tá, mas como que eu vou mudar? Será que eu tenho que mudar tudo? Será que eu tenho que fazer uma mudança radical? A minha de mudança radical de eu ter voltado para o Brasil, naquele exemplo dessa história que eu te falei dos Estados Unidos, a minha mudança foi radical sim, naquela época, nessa história, porque eu mudei de país, sabe? Mas é só um exemplo que eu te dei para você perceber como que a gente realmente precisa fazer alguma mudança. E talvez a mudança que você tenha que fazer não é uma mudança radical. Você não precisa mudar de casa, de país, de nada no momento. Você só precisa começar, talvez, a fazer escolhas um pouco diferentes. A começar a dar um passinho nesse novo caminho. Você estava indo nesse aqui e agora você precisa ir por esse. Mas você tem medo, você não conhece ainda, você ainda não é totalmente a pessoa que anda por esse caminho, mas uma parte de você já é. E é por isso que você se sente chamada a ir para algo novo. Só que você pode ir devagar nesse caminho, você não precisa sair correndo, você não precisa fazer uma mudança brusca. Você pode ir um passo de cada vez e descobrindo esse caminho, percebendo, entendendo esse novo você, quem você é agora, o que você realmente quer para você, sabe? Então, o resumo desse vídeo aqui, que é um vídeo meio improvisado até, é que eu tava refletindo muito sobre isso aqui agora e eu queria muito conversar com você sobre. Resolva mais coisas sem complicação com o Gemini. A IA que facilita. O resumo desse vídeo é: talvez não tenha nada de errado com você, nada de errado com a sua vida. Talvez você só não esteja sendo totalmente quem você é hoje. Você talvez esteja querendo se apegar a uma versão sua que já não existe mais. Eu não estou vendo, eu não tenho nada de errado com a minha vida. A única coisa que eu gostaria de viver, uma vida que eu não vivi, eu teria vontade de ter vivido. Mas o resto, é tudo tranquilo. Enquanto você fizer isso, a sua vida vai continuar te dando essa sensação de que está travada. Sabe? O caminho ali acabou, não tem mais passagem. Você precisa ir por outro. Enquanto você insistir pelo caminho que não tem mais passagem, você vai ficar continuando tendo essa sensação de travamento, de que sua vida não anda. Então o caminho é ter coragem, porque crescer é ter coragem. E crescer é necessário, a gente está sempre crescendo, mesmo que a gente não queira. Eu me lembro que eu não queria tanto assim ir para a quinta série, quando eu estava na quarta, eu não queria deixar o ensino ali fundamental, eu não queria, eu gostava. Eu não queria ir para uma outra escola, eu queria continuar na antiga, mas eu não podia mais. Não podia mais. Porque eu já não era mais a Marina de 9, 10 anos que podia estar naquela escola. Eu já tinha 11, eu precisava ir para outra. E hoje você precisa ir por outro caminho. Então é uma questão de você entender quem você é hoje e também quem você quer ser. Porque quem você era, você já não é mais.
E talvez você ainda não tenha clareza disso porque você ainda não mergulhou em autoconhecimento, não tem esse costume de se estudar, se entender. Se você precisar de ajuda nisso, de uma ferramenta mais prática para mergulhar nesse autoconhecimento, para entender quem você é hoje, quem você foi, quem você quer se tornar, como é a vida que você realmente quer ter a partir de quem você é hoje, tem uma ferramenta que eu criei que se chama 28 Dias de Você, que é um programa de autoconhecimento e amor próprio, onde eu te ajudo através de um método a você tirar um tempo para se entender, para se estudar, para se conhecer e para desenvolver um bom relacionamento com você, para tomar melhores escolhas na vida e para entender por qual caminho você realmente vai seguir, vai ser alinhado com quem você é e vai te dar satisfação na vida, vai voltar a te dar satisfação na vida. Se você quiser saber mais sobre Mas isso deveria a pessoa tratar com uma psicóloga. Mas acontece que nessas alturas, igual eu, na minha idade, eu não tenho muita escolha mais, não quero fazer mais nada. Agora, vocês que é novo, que tem que correr atrás daquilo que vocês têm vontade de ser. o programa, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. E o objetivo desse vídeo aqui é te fazer pensar sobre isso. E eu espero que eu tenha te ajudado a te fazer pensar sobre isso. E comenta aqui embaixo se fez sentido alguma coisa que eu falei, se não fez sentido, se você tá nesse momento em que você tá entendendo quem você se tornou e percebendo qual é o caminho que você tem que tomar agora. Me conta aqui algo que passou na sua cabeça que você percebeu assistindo esse vídeo, se você tá nessa questão, se você tá nesse questionamento. Se você assistiu até aqui, provavelmente você tá nesse questionamento de que Olha, Marina, eu gostei muito de reagir ao seu vídeo, que você está nesse conflito entre você e você mesmo, mas isso vai passar. Isso com o tempo é melhor remédio. Olha, eu agradeço muito quem assistiu o vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, que você vai estar ajudando a mim e ajudando a Marina. Eu estou reagindo no vídeo dela porque eu mostrava mais pessoas do meu lado, assim, porque assim, ela ainda está uma pessoa assim, não tem conhecimento no Brasil todo, então eu vou passando esse conhecimento para frente. Fiquem com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo tomar conta de vocês para um final de semana. Amém. caminho seguir, de quem você é hoje, sabe? Entender esse conflito interno que tá acontecendo. E de novo, não tem nada de errado com você, você só não é mais quem você era antes. Você é uma outra pessoa agora, mas tem uma partezinha sua ainda que não aceitou isso totalmente, mas você vai aceitar. E se você intencionalmente quiser aceitar e tiver a coragem de aceitar e dar uns passinhos nesse novo caminho que você precisa ir. Enfim, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gosta de vídeos assim, esse aqui foi meio improvisado, é um primeiro estilo de vídeo que eu faço nesse sentido, assim. Eu só vim aqui pro quarto de hóspede, que é o que tá mais fresco aqui no momento, na minha casa, que tá muito quente aqui. Peguei o celular e comecei a falar. Se você curtiu esse estilo de vídeo, me fala também.